No fundo do poço, o silêncio pesa mais do que o barulho do mundo. E se esse lugar escuro não fosse o fim da linha, mas o ponto exato onde a esperança aprende a respirar? A mente fica confusa, a vibração cai, a energia se espalha sem direção, a disciplina enfraquece e o propósito parece enterrado. O universo não julga, apenas responde. Ele devolve exatamente a frequência que você sustenta, mesmo quando dói admitir isso. Reconhece agora, confronta sem fugir. Napoleon Hill ensinou que a pobreza maior não é material, é mental. Quando a mente aceita a derrota, tudo ao redor se alinha para confirmar essa decisão. Mas quando o desejo ardente é assumido com clareza, forças invisíveis começam a cooperar. Esse é o ponto de virada. A liberdade parece distante quando a dor fala mais alto, a gratidão se cala, o poder interior se esconde. Ainda assim, algo permanece atento, esperando o instante em que a consciência decide mudar a vibração e retomar o comando da própria história. Salmos declara que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, não como poesia vazia, mas como lei espiritual. A quebra remove o orgulho e abre espaço para a direção. Hill reforça que toda adversidade carrega a semente de um benefício equivalente, acessível apenas a quem não desiste de pensar. Este não é conforto, é direção. Ficar até o fim significa aprender a usar disciplina mental para reorganizar energia, alinhar propósito e recuperar poder, mesmo quando tudo parece perdido. A reconstrução começa no escuro, com gratidão consciente e uma decisão firme de continuar. O caminho para fora se revela passo a passo. No fundo do poço, a mente começa a negociar com a própria dor. Por que isso aconteceu? Por que comigo? Até quando? Essas perguntas drenam energia, distorcem a vibração e afastam a liberdade que você busca. O universo não responde ao desespero, responde à direção mental. Reconhece isso agora, porque esse entendimento devolve poder. Napoleon Hill afirmou que pensamentos dominantes moldam circunstâncias visíveis, quer a pessoa queira, quer não. Quando a mente se fixa na perda, ela cria mais perda. Quando se fixa no propósito, mesmo em meio ao caos, ela reorganiza o caminho. Aqui nasce a disciplina que poucos aceitam assumir. A dor tenta convencer você de que não há saída. A gratidão some, o propósito se esconde, a energia fica pesada. Ainda assim, Hill ensinou que a fé não é sentimento, é decisão repetida. Cada pensamento disciplinado ajusta a vibração e envia um novo comando ao universo. Salmos ecoa essa verdade ao dizer que a palavra é lâmpada para os pés, não para o caminho inteiro. A luz vem passo a passo, nunca antes do movimento. A liberdade começa quando você aceita caminhar mesmo sem enxergar tudo. Este bloco não pede emoção, pede escolha. Fica até o fim deste vídeo. Inscreve-se no canal agora, porque permanecer nesse ambiente é uma forma prática de proteger a mente e treinar disciplina. A reconstrução exige constância. O fundo do poço não decide seu destino, sua direção mental decide. Ajusta a vibração, recolhe a energia. O próximo passo já responde ao seu movimento consciente. A queda não acontece de uma vez, ela começa com concessões silenciosas e termina quando a alma se cansa de lutar. A vibração desce, a disciplina se quebra, o propósito se dilui, o poder pessoal parece evaporar. Napoleon Hill alertou que o maior inimigo do sucesso é o hábito de pensamentos relaxados, porque eles corroem a energia criativa sem fazer barulho. A mente pergunta: por que tentar? Por que insistir? Por que acreditar? Silêncio, peso, escuridão longa. Nesse ponto, Salmos revela que Deus sonda o coração, não as aparências. Isso significa que até a fraqueza é vista como matéria-prima quando existe disposição para a mudança. Hill confirma: toda adversidade carrega a semente de um benefício equivalente, mas essa semente só germina na mente disciplinada. Se você ainda está ouvindo, isso não é acaso.
É sinal de que a vibração começa a ajustar. Usa este momento. Inscreve-se no canal e comenta "Eu confio", não como ritual vazio, mas como declaração pública de propósito. A palavra falada reforça a decisão interna. A liberdade começa quando a mente para de negociar com a dor e começa a comandar a própria energia. Gratidão aqui não é alegria, é reconhecimento de que você ainda pode escolher. A queda não te define. A decisão seguinte, sim. Do fundo do poço, o mundo parece distante e indiferente. A mente cria histórias de abandono, enquanto a energia se fecha em autoproteção. Napoleon Hill explicou que o medo é apenas fé invertida, usando o mesmo poder criativo em direção oposta. Reconheça isso. Inverta agora. Perguntas surgem. E se nada mudar? E se eu falhar de novo? E se for tarde demais? Respira. Silencia. Observa. O propósito não desapareceu. Ele foi soterrado por pensamentos repetidos sem disciplina. O universo responde quando a vibração muda, não quando a dor grita. Hill ensinou que a autossugestão reprograma a mente, alinhando energia, ação e resultado. Salmos afirma que o coração abatido não é rejeitado, é moldado. A quebra prepara, a pressão revela. A gratidão consciente, mesmo mínima, começa a abrir espaço interno para o poder retornar. Este é o ponto em que você para de esperar resgate externo e assume comando interno. Liberdade não nasce de circunstâncias ideais, nasce de decisão firme. Mantém-se aqui. O caminho não termina na queda. Ele se redesenha quando a mente aceita a responsabilidade total pelo próximo pensamento. A chave central não está fora. Está no desejo ardente que você permitiu enfraquecer. Napoleon Hill declarou que, quando o desejo se transforma em obsessão organizada, a mente encontra meios invisíveis de realização. Sem desejo claro, a energia se dispersa e o universo permanece neutro. Desejo não é vontade vaga, é propósito definido, sustentado por disciplina diária. A vibração muda quando o desejo deixa de pedir e começa a comandar. Reconhece onde você desistiu de querer com intensidade. Confronta esse ponto. Salmos ensina que deleitar-se no propósito correto alinha o coração. Isso não promete ausência de dor, promete direção. A gratidão aqui não é emoção, é alinhamento consciente com aquilo que ainda não se vê. Hill reforça que a mente humana, quando focada, se conecta a uma inteligência maior. Alguns chamam de Deus, outros de universo. O nome não importa, a disciplina mental importa. O poder retorna quando o desejo volta a ser claro. Liberdade começa a se desenhar quando a energia deixa de ser gasta em medo. Este é o centro da virada. Chave 1. Disciplina da mente. Sem disciplina, a vibração oscila. Sem vibração estável, o universo não responde. Napoleon Hill afirmou que o autocontrole é a base de todo poder duradouro. Controla o pensamento, controla a energia, controla o destino. Chave 2. Gratidão estratégica. A gratidão não ignora a dor, ela impede que a dor governe. Ao gratificar conscientemente, você muda a frequência interna e recupera a liberdade emocional. Hill ensinou que estados mentais elevados atraem cooperação invisível. Chave 3. Propósito declarado. Pensamento vago gera resultado fraco. Propósito claro concentra poder. Declara em voz alta, mesmo cansado. Se este conteúdo te mantém desperto, inscreve-se no canal agora. Isso não é hábito digital, é estratégia mental. Cercar-se de mensagens certas protege a disciplina. A energia começa a se alinhar, o poço perde profundidade, o caminho responde. Chave 4. Transmutação da dor em energia criativa. Dor não é inimiga, dor é combustível bruto. Napoleon Hill ensinou que a emoção intensa, quando disciplinada, pode ser transmutada em força criativa. O erro não é sentir, o erro é permitir que a dor dirija a mente. Reconhece isso agora. No fundo do poço, a vibração emocional é densa, mas poderosa. A maioria desperdiça essa energia em autopiedade. Você vai fazer diferente.
confronta o pensamento negativo no instante em que ele surge, redireciona, transmuta. A disciplina aqui devolve poder. Salmos revela que o coração aflito clama, e esse clamor não é fraqueza, é movimento espiritual. A dor empurra para cima quando encontra propósito. Rio confirma, grandes conquistas nascem de grandes crises, porque a energia liberada é maior. Liberdade não significa ausência de peso, significa capacidade de usar o peso como alavanca. Gratidão consciente impede que a dor se torne identidade. Energia canalizada constrói saída onde antes só havia parede. Você não ignora o fundo do poço, você o usa, e ao usar, muda a vibração, muda a resposta do universo e recupera domínio interno. Chave 5. Aliança mental correta. Ninguém sai do fundo do poço sozinho na mente. Napoleão Hill chamou isso de princípio do Mastermind. A união de consciências alinhadas cria um campo de energia maior que a soma das partes. Pensamentos isolados enfraquecem, pensamentos alinhados fortalecem. Observa com quem você se conecta mentalmente. Conteúdos, vozes, memórias, ambientes, tudo influencia a vibração, tudo molda a disciplina, tudo reforça ou sabota o propósito. Hill alertou que associações negativas drenam energia silenciosamente. Salmos ensina que andar com os sábios fortalece o caminho, não por magia, mas por direção. A mente aprende por repetição. O universo responde à constância. Gratidão aqui é escolher bem as influências, mesmo quando dá trabalho. Repete internamente. Disciplina gera clareza. Clareza gera poder. Poder gera liberdade. Disciplina gera clareza. Clareza gera poder. Poder gera liberdade. Esse eco fixa a direção e reorganiza a energia. Quando a mente se alia ao que eleva, o fundo do poço deixa de ser prisão e vira ponto de ajuste. O propósito volta a respirar. Chave 6. Declaração consciente de fé e ação. Fé não é esperar. Fé é agir com a mente alinhada antes da prova externa. Napoleão Hill afirmou que a fé é um estado mental cultivado pela repetição de pensamentos positivos e direcionados. Não é emoção súbita, é disciplina diária. Salmos mostra que a confiança antecede a libertação. Primeiro o coração se firma, depois o caminho se abre. O universo responde quando percebe coerência entre pensamento, palavra e ação. Aqui você assume posição, declara em voz alta que não será definido pelo fundo do poço. Ajusta a vibração, organiza a energia, reafirma o propósito mesmo com medo. Gratidão consciente sela essa decisão. Se este conteúdo sustenta sua mente neste momento, inscreva-se no canal agora e comenta: Eu confio. Isso não é interação vazia, é compromisso público com disciplina mental e liberdade interior. A palavra escrita ancora o poder que você está despertando. O poço já não é o mesmo, você também não. A espiral se fecha e se abre ao mesmo tempo, preparando o passo final. Nada termina aqui, tudo se reorganiza a partir daqui. O fundo do poço cumpriu a função que poucos entendem: quebrar ilusões, reduzir ruídos, revelar o que ainda pulsa quando tudo cai. A vibração que antes era medo, agora pode ser direção. A energia que antes vazava, agora pode ser foco. A disciplina que faltava, agora pode ser escolhida, pensamento por pensamento, dia após dia. Napoleão Hill ensinou, em essência, que a vitória começa quando a mente assume controle total do seu diálogo interno. Não é o mundo que decide, não é o passado, é a decisão consciente de sustentar um propósito definido até que o universo responda. Esse é o poder silencioso que separa quem sobe de quem permanece caído. Você percebe que a liberdade não veio como ausência de problemas, mas como clareza.
clareza para escolher pensamentos, clareza para transmutar emoção em ação, clareza para usar gratidão não como fuga, mas como alinhamento. Gratidão aqui é dizer: eu vejo o aprendizado, eu assumo o comando, eu sigo mesmo sem aplauso. Salmos ensina que quem espera com firmeza renova as forças. Isso não fala de espera passiva, fala de alinhamento interno enquanto os pés se movem. A força renova quando a mente para de lutar contra a realidade e começa a cooperar com a direção correta. Hill confirma: a mente focada atrai cooperação invisível porque passa a emitir coerência. Olha para trás por um instante, não para se prender, mas para reconhecer. Reconhece o quanto você aguentou, reconhece o quanto caiu, reconhece o quanto ainda está aqui. Esse reconhecimento devolve poder. Esse poder sustenta disciplina. Essa disciplina protege o propósito e o propósito organiza a energia para criar novos resultados. O universo não responde a promessas vazias, ele responde à constância. Um pensamento melhor hoje, uma ação alinhada agora, uma decisão firme quando ninguém vê. É assim que a espiral se fecha e se abre. Você volta ao ponto inicial, mas com consciência ampliada. A queda vira degrau, o silêncio vira instrução, a dor vira direção. Se este roteiro tocou algo profundo, não deixe isso se dissolver. Comenta agora: eu confio. Não é para mim, é para você. É um selo mental, uma declaração pública de que você escolhe disciplina, propósito, gratidão e poder consciente. Ao escrever, você ancora a vibração que decidiu sustentar daqui em diante. Confiança não é ausência de medo. Confiança é seguir mesmo com medo. E agora você segue diferente, mais atento, mais firme, mais responsável pela própria mente. O fundo do poço ficou para trás no instante em que você assumiu o comando interno. A caminhada continua, mas agora com direção, energia alinhada e liberdade crescente.